Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Carlos, da disciplina de Fundamentos da Computação. Bom, então, como eu havia dito na videoaula anterior, hoje nós vamos começar um novo tópico da nossa disciplina. Vamos falar sobre software. Bom, então naquela tríade, né, que nós falamos no início da nossa disciplina, que o sistema de computação basicamente é formado por hardware, people e software. Dessa tríade nós já falamos sobre hardware no último tópico ali da disciplina. Hoje então nós vamos falar sobre mais um desses componentes desse sistema de computação, que no caso é o software. Primeiramente é necessário que nós façamos novamente uma diferenciação entre ambos. Software ordena e controla todas as ações do hardware. Ele é maleável, ou seja, ele são permitidas modificações fáceis, né? Fáceis no sentido de que você pode modificar um código-fonte de um programa que constitui um software, e isso acaba sendo um certo facilitador, diferentemente do hardware, que é mais difícil de você fazer qualquer tipo de reprogramação, né? É mais complicado de você realizar, né? Existem algumas reconfigurações possíveis em hardware, outras não, essas programações já vêm de fábrica, você não consegue modificá-las. Então, o hardware ele depende do software para funcionar. Então, se não tem um software, esse hardware não vai funcionar. Ele é mais rígido, como eu tinha falado para vocês, ou seja, as modificações neles, né, no hardware, no caso, são mais difíceis de serem realizadas. Geralmente dependem dos fabricantes para realizar esse tipo de atualização, de modificação. Claro que tem exceções, tem exceções. O que é software, então? Software é um conjunto alterável de instruções, né? Um código-fonte, como eu já tinha falado para vocês. Essas instruções elas são ordenadas e lógicas. Vocês estão tendo disciplina de lógica e também de programação, então vocês já sabem muito bem do que se trata isso. Essas instruções elas são fornecidas ao hardware para que possam ser executadas para resolver problemas, para solucionar problemas e tarefas de processamento de dados. É o que torna possível que computadores tenham uma variedade limitada de utilizações. Então, por exemplo, você tem um hardware, um processador, uma memória, um disco rígido, e por meio desses softwares você pode explorar toda a potencialidade do hardware, né? Você pode desenvolver programas para softwares para as mais variadas aplicações. Então isso é o que realmente acaba tornando atrativo o uso de computadores para resolução de problemas, né? Por meio do software que isso é possível. Software também dá para nós dizermos que é um conjunto de instruções eletrônicas que residem em algum tipo de meio de armazenamento, ou seja, um software ele tem que ser salvo em algum local, ele tem que ser armazenado em algum local, em algum dispositivo de memória. Também dá para nós dizermos que é um conjunto específico de instruções, né, que é chamado de programa. Eu já tinha falado isso para vocês ali acima. Então, um conjunto específico de instruções chamado de programa. E um software é constituído, então, de vários programas, né, um ou mais programas ali que vão realizar um conjunto de instruções para resolver um determinado tipo de problema. Esses programas, então, como eu tinha falado para vocês, são partes componentes do software, são armazenados em unidade de memória secundária, ou seja, esses programas são armazenados em uma memória mais durável, por assim dizer, né? Não é um tipo de memória que vai se perder quando o equipamento deixa de ser energizado. Os programas são desenvolvidos utilizando linguagens de programação. Tá? Vocês vão ver várias linguagens de programação ao longo do curso de vocês. Geralmente, esses programas, esses softwares são desenvolvidos por analistas de sistemas e programadores. Né? Os analistas que vão, geralmente, né, a priori, pelo menos, seriam
responsáveis pelo projeto desses softwares e os programadores pela implementação, ou seja, pela codificação do software. Existe uma disciplina, né? Existe um ramo do conhecimento na computação que nós chamamos de engenharia de software. É uma área muito importante para desenvolvimento de programas, né? Essa área que estuda e se preocupa com a forma com a qual o software ele é desenvolvido, né? Os padrões de desenvolvimento de software, ciclos de vida, modelos de desenvolvimento. Então, uma área da computação muito importante e vocês vão ter algumas disciplinas de engenharia de software ao longo do curso. E vocês vão poder trabalhar essas questões que eu acabei de citar anteriormente. Quando o computador está usando um programa em particular, dizemos que ele está rodando ou executando aquele programa. Isso aí, na disciplina de sistemas operacionais, vocês vão trabalhar melhor isso. Vocês vão ver lá que os programas eles criam processos dentro do computador, né? Que o sistema operacional vai trabalhar com esses processos desses programas. Os softwares eles possuem algumas divisões, algumas categorias que eles se classificam melhor. Então, na nossa disciplina, a gente vai dividir essas categorias em duas, né? Software básico, que aí a gente inclui sistema operacional e softwares utilitários, e a categoria de software aplicativo ou sistema aplicativo. Esses dois termos são aceitos. Aqui é importante a gente fazer algumas diferenciações, né, que acabam sempre causando um pouco de dúvida para o aluno. Sistema operacional, né, um tipo de software básico, né, na aula de hoje a gente vai falar bastante sobre esse tipo de software, quais as características, as funções, como que ele realiza essa intermediação entre o hardware e o usuário. A gente vai falar na aula de hoje, na sequência. E o software utilitário. O que é o software utilitário? O software utilitário é aquele software que ele complementa algumas funcionalidades do sistema operacional. Então, a gente pode colocar ali alguns softwares utilitários, o antivírus, por exemplo, né? Um software utilitário muito importante ali para a segurança dos dados que estão contidos no computador que, no caso, vai ser utilizado por um usuário. Outros exemplos de softwares utilitários, compactadores de arquivo, como o WinRAR, o WinZip, etc. Né? Próprios softwares utilitários que estão presentes nos sistemas operacionais, como o ScanDisk, que tipicamente é utilizado em sistemas operacionais Windows para verificação da integridade de arquivos ou de disco. O software também, o desfragmentador de disco, que em versões mais antigas do Windows era chamado de defrag, ainda é chamado de defrag, que é um software para fazer a desfragmentação de arquivos e pastas no disco rígido. Então são exemplos de softwares utilitários, são softwares que complementam aquelas funções básicas ali que são oferecidas por um sistema operacional. E do outro lado a gente tem os softwares aplicativos, o pessoal confunde bastante software utilitário com software aplicativo. Os softwares aplicativos são aquelas aplicações comerciais, pessoais, softwares de entretenimento, né? Então fica mais fácil a gente dando exemplos, né? Então, software aplicativo, por exemplo, o Office da Microsoft, ou o LibreOffice, né, que é o open source, né, o que não é pago. E aí a gente tem ali dentro do Office os aplicativos, o Word, Excel. Então, são exemplos clássicos aí de softwares aplicativos. A gente tem diversos outros aí. Também tem aplicações comerciais, por exemplo, softwares que são utilizados para fazer folha de pagamento, contabilidade. Então, também são exemplos de softwares aplicativos. E softwares para entretenimento, né? Vários softwares, né?
players de vídeo ou de música podem ser enquadrados nessa categoria. Tem autores, vocês vão verificar alguns autores, né, de alguns livros aí que também definem mais uma categoria, que é a categoria de software de linguagem ou linguagem de programação, que é um tipo de software específico ali para que você possa realizar o desenvolvimento de outros programas, de outros softwares. Né? Existem vários tipos de softwares de linguagem ou linguagem de programação. Com certeza vocês vão trabalhar com alguns deles, por exemplo, o Eclipse, né, que você consegue desenvolver aplicações em Java, né, é um exemplo de, de software de linguagem de programação. Né. Vocês vão ver que também é utilizado o nome IDE nesse caso, né, que é a Interface de Desenvolvimento Integrado, né, de software. Então, vocês vão trabalhar com alguns softwares específicos ao longo do curso para desenvolvimento de programas. Então, só para deixar registrado que vocês podem encontrar em algumas literaturas mais essa categoria de software. Então, aqui eu coloquei uma ilustração para facilitar um pouco o entendimento de vocês, né, sobre os diferentes tipos de softwares que são encontrados em um sistema computacional. Então, mais na base aqui do nosso sistema computacional, a gente tem o hardware, que a gente já trabalhou nas aulas anteriores. Subindo nessa pirâmide, a gente tem o sistema operacional, e a gente vai falar bastante na aula de hoje sobre o sistema operacional. Que vocês podem perceber que ele apenas verificando a imagem já consegue abstrair que o sistema operacional ele serve de interface entre o hardware e os programas, né, os programas utilitários ou os aplicativos, e no topo da pirâmide o usuário final. Né. Então, basicamente, a gente tem aqui o sistema operacional, que ele é desenvolvido por projetistas de sistemas operacionais, e os softwares utilitários e aplicativos por programadores. Então, é mais ou menos essa divisão que dá para a gente estabelecer. Vamos falar então do sistema operacional. Como eu já havia dito para vocês, ele é um software, né? Então o sistema operacional é um conjunto de rotinas que são executadas pelo processador para facilitar o acesso aos componentes de hardware, como processador, memória, dispositivo de entrada e saída, né? Que nós já abordamos em aulas anteriores. Além disso, o sistema operacional também é responsável por gerenciar o uso do sistema de computação, o hardware e o software como um todo. Tradicionalmente, os sistemas operacionais eles eram escritos em linguagem assembly, que é uma linguagem mais próxima da linguagem de máquina, né? Não é uma linguagem de alto nível, tal como algumas linguagens que vocês vão trabalhar ao longo do curso, como Java, PHP, C. Então, é uma linguagem de mais baixo nível, né? Que trabalha com mnemônicos. A gente já falou sobre essa linguagem também. Já faz um certo tempo que a maioria dos sistemas operacionais são escritos em linguagens de alto nível, principalmente C. Principalmente C, C++, que vocês também vão trabalhar ao longo do curso. Quais são os objetivos de um sistema operacional, então? Primeiro objetivo, tornar ao usuário a utilização do computador mais conveniente. Né? Então, ele serve como uma espécie de abstração entre o hardware e os programas que esse usuário vai utilizar. Então, imagina se o usuário tivesse que abrir, por exemplo, um editor de textos, né? Um Word da vida, ou um writer, né? do LibreOffice, e no momento que ele fosse salvar um determinado texto, ele tivesse que passar comandos em baixo nível para poder realizar essa operação. Não seria muito amigável. Então, o sistema operacional ele abstrai essa comunicação com o hardware de forma a facilitar a utilização do usuário por parte dos programas ali que ele eventualmente utiliza. Além disso, isso também reduz o tempo necessário para a construção de programas. Por quê? Porque o programador ele não tem que se preocupar, né? Claro, há exceções, há casos que o programador vai ter que se preocupar com recurso de hardware.
Mas, de uma maneira geral, ele não precisa se preocupar como que esse programa dele vai se comunicar com o processador, ou com os registradores, ou com a cache, ou com a memória RAM, né? Na verdade, registradores e memória cache não, porque isso aí é o processador que trabalha diretamente, mas principalmente com memória RAM, né? No caso da memória RAM. O programador não precisa se preocupar com detalhes específicos da tecnologia de memória RAM, a forma com a qual ele vai acessar, obrigatoriamente. O sistema operacional ele vai fazer isso, ele vai abstrair isso para o programador. O programador ele se preocupa num nível mais alto de programação. Então isso acaba reduzindo bastante o tempo de codificação dos programas, né? Porque há um tempo atrás, né, nos primórdios da computação, não era assim. O programador, ele no momento que ele estava desenvolvendo um programa, ele tinha que se preocupar com detalhes de mais baixo nível, né, com hardware propriamente dito. E isso, ao longo do tempo, foi facilitado para os programadores, né, não ter que se preocupar com isso né, em função do sistema operacional realizar essas operações. Um outro objetivo dos sistemas operacionais é utilizar o hardware do computador de forma mais eficiente, né? O que quer dizer isso? Significa mais trabalho obtido pelo hardware, né? Então, o sistema operacional ele sempre vai tentar utilizar o máximo que aquele hardware dispõe. Para quê? Para que ele consiga entregar mais recursos, né? E de forma mais eficiente para o usuário, né? Ou seja, para os programas que o usuário está utilizando ali naquele hardware. Então aqui tem uma ilustração, né? A gente tem o sistema operacional no centro, né? E ele vai estar sempre intermediando as operações que são realizadas pelos usuários, pelos programas, pelo hardware, pelo sistema de arquivos. Então todas essas operações elas são gerenciadas pelo sistema operacional. Qual é a composição básica, então, do sistema operacional? Ele é composto por um núcleo, a gente chama esse núcleo de kernel, tá? E programas de sistema. Tá? Não, há ainda aplicações que executam diversas tarefas, são aquelas aplicações lá que eu citei para vocês. Mas, basicamente, ele é constituído de um kernel, um núcleo, né, e programas de sistema. Esse kernel ele é o coração do sistema operacional. Tá? Nesse kernel tem as principais funções que o sistema operacional vai desempenhar. Mais uma vez, vocês vão ter uma disciplina de sistemas operacionais, então a gente não vai esgotar esse assunto na disciplina de fundamentos, é mais para introduzir o assunto, para o tópico para vocês. Vocês vão ter uma disciplina que vai ser abordado com mais profundidade todos esses aspectos dos sistemas operacionais. Tá? Onde que se localizam os sistemas operacionais? Eles são residentes no disco rígido do computador, né? Ou SSDs também, né? Eu coloquei disco rígido, mas não necessariamente. Ele pode estar num disco em estado sólido, que são os SSDs. Existe também a possibilidade de o sistema operacional ele ser armazenado numa memória de somente leitura, né, num chip ROM, principalmente em handhelds. Computadores de diferentes portes possuem tipicamente diferentes sistemas operacionais, então a gente vocês vão ver lá na disciplina lá de sistemas operacionais que existem sistemas operacionais para dispositivos móveis ou para servidores e etc. Então, diferentes tipos de hardware vão ter diferentes tipos de sistemas operacionais, diferentes aplicações, eu diria, né? Existem sistemas operacionais que são mais voltados para o usuário e outros sistemas operacionais que são voltados mais para operações de servidor. Vocês vão aprender isso, vão verificar isso em sistemas operacionais e redes de computadores. Tipos similares de computadores podem possuir sistemas operacionais diferentes também. Então, por exemplo, você pode ter aí no seu computador ou no seu laptop, né, no seu notebook, um sistema operacional Windows ou também sistemas operacionais Linux, por exemplo, né, ou outros sistemas operacionais.
Equipamentos da Apple, a gente sabe que tem o macOS. Então, dispositivos móveis, tipicamente a gente tem uma utilização muito grande do Android. Né? Então, você pode ter diferentes sistemas operacionais no mesmo computador também, dependendo da compatibilidade, obviamente. Diversos sistemas operacionais não são compatíveis entre si, então a gente tem situações ali que algumas operações que você realiza num sistema operacional não necessariamente vão ser as mesmas em outro sistema operacional, né? Por exemplo, operações que você faz no Linux são diferentes de como funciona no Windows, por exemplo. Tá? Aqui eu coloquei uma ilustração, né? Parece caótico, mas é basicamente isso, né? Você tem aqui no núcleo, né? No coração, o sistema operacional que vai funcionar como uma espécie de xerife, né? Ele vai estar gerenciando tudo que acontece ali no hardware, nos programas. Então é ele que vai fazer o gerenciamento disso tudo, né? Como uma espécie de xerife. Então aqui a gente tem as principais funções dos sistemas operacionais que a gente já tinha discutido, né? Então, a primeira delas é realizar a inicialização do computador. Essa inicialização é uma atribuição do sistema operacional, gestão de programas, gestão de memória, programação de tarefas, configurações de dispositivos, acesso à web, segurança do sistema também, controle da rede, monitoração de desempenho, interfaceamento com o usuário, ou seja, interface para o usuário se comunicar com os programas e também com hardware, né? Então todas essas aí são as funções típicas de sistemas operacionais. Ainda com relação a sistema operacional, né, quando a gente fala em inicialização ou reinicialização do computador, a gente tem dois conceitos importantes, né? A gente chama isso de booting, né? Então a gente tem dois tipos de booting, ou inicialização, reinicialização, que é o cold boot e o warm boot. Então o cold boot é a ativação de um computador após o desligamento total, é a operação típica, né, que nós fazemos. E o warm boot, que é a reinicialização de um computador que já se encontra ligado. Tá? Então essas duas nomenclaturas aí relacionadas ao booting, que é a tarefa de inicializar ou reinicializar o equipamento. Voltando ainda, né, nas partes do sistema operacional, vamos falar um pouco mais. Então, com relação ao kernel, o núcleo do sistema operacional, ele é responsável por realizar a gestão da memória dos dispositivos, a manutenção dos relógios do computador, o clock, né, do relógio, a temporização, né, que a gente chama, do computador, e a inicialização dos aplicativos. Além disso, o kernel também realiza, né, é responsável por realizar o compartilhamento de recursos, né, programas, dispositivos, dados, informação. Tá? Importante destacar que o kernel ele fica residente na memória, ou seja, ele permanece na memória do computador enquanto ele estiver sendo executado, quando estiver executando. Tá? Então, o kernel é residente na memória. O que quer dizer isso? Quando eu digo kernel, eu digo o seguinte, que quando você liga o computador e o sistema operacional está rodando, todo o kernel do sistema operacional que está numa memória secundária, obviamente, né, o sistema operacional está instalado numa memória secundária, que é uma memória permanente. Todo o kernel, seja o núcleo do sistema operacional, ele é transportado para a memória principal do computador. Tá? Então, é feita uma cópia, obviamente, né, desse kernel que está no sistema operacional e é transportado para a memória RAM do computador para que ele fique residente lá, tá, pessoal? Outro detalhe importante que a cada inicialização do computador, o kernel e outras instruções de uso frequente do sistema operacional são carregadas. Então, é o que eu tinha explicado anteriormente, tá? Então, quando você liga o equipamento, lá essas instruções, né, que estão presentes lá no kernel são carregadas, tá? Então, não residente na memória, instruções permanecem no disco rígido até que sejam necessárias. Então, o kernel ele é residente, ou seja, ele é transportado para a memória RAM do computador. E as instruções dos sistemas operacionais não são residentes na memória, ou seja, as instruções, demais instruções do sistema operacional, elas são carregadas para a memória RAM para serem executadas quando necessárias. Tá?
Por que isso? Porque a gente sabe que a memória RAM, a gente já viu, né? A memória RAM ela tem um tamanho limitado, não teria como se transportar o kernel inteiro do sistema operacional e todas as instruções de todos os programas para a memória RAM. Não tem como acontecer isso. Outras partes do sistema operacionais são não residentes. O que quer dizer isso? Que o kernel é residente, ele é todo transportado para a memória RAM. Outras instruções do sistema operacional não, só são transportadas à medida que são solicitadas pelo processador. Tá, pessoal? A comunicação do sistema operacional com os dispositivos de entrada e saída é realizada por meio de driver de dispositivo. Tá? O que é um driver de dispositivo? Aqui é importante a gente tomar cuidado com esse termo. Tá? O pessoal às vezes confunde driver, com R no final, com drive. Né? Então, drive a gente sabe que é um drive de CD, drive de DVD, né? É o dispositivo pelo qual vai se utilizar, né? Que vai se realizar a leitura ou gravação de alguns tipos de mídias, né? Já o driver com R no final do dispositivo, ele é um programa que possibilita a comunicação do sistema operacional com um dispositivo de entrada e saída, que a gente já trabalhou, a gente já viu também em aulas anteriores. Então, cada dispositivo requer um driver típico, um driver próprio, né? Por exemplo, você tem uma impressora, você vai instalar uma impressora, você tem que ter um driver para poder se comunicar com o sistema operacional. O que é isso? É uma espécie de protocolo, né? Um meio de comunicação entre aquele hardware específico e o sistema operacional. Aí vocês vão dizer, mas professor, tem alguns dispositivos de entrada e saída que são plug and play. Eu conecto lá e sai funcionando no computador e eu não preciso instalar nada de driver, não preciso baixar, entrar no site do fabricante, baixar driver, etc. Sim, porque aquele driver ele já está disponível no sistema operacional. O sistema operacional já tem alguns drivers padrões ali para comunicação com dispositivos mais comuns, mais frequentemente utilizados. Agora, se o sistema operacional não dispõe daquele driver lá para comunicação com aquele hardware, aí você vai ter que verificar geralmente tipicamente no site do fabricante para baixar esse programa, né, esse driver para poder instalar e o sistema operacional se comunicar com aquele dispositivo de hardware, tá, pessoal? Então, eu já tinha explicado para vocês, né, a questão do PNP, né, o Plug and Play, é o reconhecimento de novos dispositivos pelo computador, né, essa instalação dos drivers funciona de forma automática em sistemas operacionais mais atuais. Isso não acontecia em sistemas operacionais mais antigos, você tinha que instalar, baixar o driver e instalar. Com os sistemas operacionais mais atuais, isso acontece automaticamente, né? Utilizando esse método que eu já tinha explicado para vocês, que é o plug and play, né? Que é plug e segue funcionando. A maioria dos sistemas operacionais, então, eles têm essa característica, tá? O plug and play, que facilita bastante para o usuário final. Então, como que funciona o PNP? Quando se liga um sistema plug and play, o principal árbitro, né, que entre o hardware e o software é o BIOS da máquina, né, que vai fazer a verificação daquele dispositivo ali, vai intermediar o hardware e o software, com base nesses identificadores unívocos, ou seja, únicos, né, que são códigos, né, que estão armazenados na memória ROM, memória de somente leitura. Tá? O BIOS ele vai reconhecer esses dispositivos instalados inicialmente, tá? E a partir daí, desse reconhecimento do BIOS da máquina, desse dispositivo, aí ele passa a operação para o sistema operacional. Aí o sistema operacional assume o controle e instala aquele software, né? aquele driver daquele dispositivo para que ele possa ser utilizado normalmente. Então é assim que funciona. Você espetou lá, que a gente costuma usar esse termo, espetou, né? Você conectou, né? Inseriu lá um dispositivo, uma impressora. Primeiramente, quem verifica é o BIOS, né? Da máquina. Depois que o BIOS verifica, então, identificou aquele dispositivo, ele passa a operação para o sistema operacional para que esse possa verificar se tem aquele driver e realizar a instalação para que a comunicação seja iniciada. Outro detalhe importante dos sistemas operacionais é a interface com o usuário, né? Então, o que é a interface com o usuário? É um modo de entrada de dados e de apresentação
dessas informações na tela do monitor. Então, basicamente, a gente tem esses dois tipos de interface que eu coloquei ilustração ali para vocês. A gente tem interfaces gráficas e interfaces orientadas a caractere. Tá? Eu vou explicar melhor na sequência ali a diferença. Então, nas interfaces gráficas, a gente tem a interface GUI ou a interface WIMP. Então, a GUI, que é a mais comum, né? Vocês vão ver e ouvir muito esse termo GUI, interface GUI. O que é interface GUI? É a interface de gráfica de usuário, né? Então, ali é a sigla em inglês. Tá? E essa interface WIMP é uma interface baseada em ícones e menus, tá? Então, basicamente isso. O IMP seria, vamos dizer assim, uma interface mais utilizada, aí, um termo mais atual, né, para as interfaces dos sistemas operacionais que estão sendo comercializados atualmente. Tá? Vocês vão ouvir mais o termo GUI, que é o interface gráfica de usuário. E um outro tipo de interface também, importantíssima, interface orientada a caractere, a gente vai ver na sequência ali que é uma interface de linha de comando, tá? Linha de comando é outro termo bastante utilizado, vamos passar aqui, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, a interface com o usuário, do ponto de vista do usuário, é o que, vamos dizer assim, torna o sistema operacional mais atrativo ou menos atrativo, né? Porque é a forma com a qual ele vai se comunicar, né? Com os programas e com os dispositivos, né? Que são utilizados por ele. Então, por exemplo, tem situações que os sistemas operacionais não são muito intuitivos, e isso prejudica a utilização desse sistema operacional. Em contrapartida, tem situações que o sistema operacional é muito intuitivo, né? Muito fácil de utilizar, e isso acaba facilitando o usuário. Então, essa percepção de sistema operacional ser bom ou ruim para o usuário vai muito da amigabilidade da interface do sistema operacional. Não necessariamente da análise de outros fatores que, para nós, profissionais da computação, são muito importantes também. Tá? Que a gente não vai entrar a fundo hoje, na aula de hoje. Tá? Isso aí vocês vão conseguir trabalhar melhor nas disciplinas de sistemas operacionais. Às vezes, a interface com o usuário é denominada shell, sugerindo a ideia de que a interface com o usuário envolve o sistema operacional ou o kernel do sistema operacional. Então, quando a gente fala em shell, a gente geralmente associa ao kernel do sistema operacional. Então, como eu tinha dito para vocês, a gente tem basicamente três tipos de interface com o usuário, que é a interface de linha de comando, que é orientada a caractere, tá? É exatamente essa interface aqui. Então, a gente chama de interface de linha de comando. A interface baseada em menus, que é a interface WIMP. E a interface gráfica, que é a GUI. É essa interface GUI aqui que eu tinha passado para vocês. Então, para a gente fazer uma síntese da nossa aula de hoje, né, a gente falou sobre softwares e tipos de software. Um tipo de software muito importante são os sistemas operacionais. Tá? Os sistemas operacionais eles são responsáveis por fazer o interfaceamento entre programas e entre o usuário. Tá? Nos níveis mais acima, a gente sabe que ele também serve ele também se comunica com o hardware, tá? Que está abaixo desse nível aqui. Então, basicamente, ele vai servir de arcabouço, de suporte para o usuário e a utilização dos programas dos usuários. E ele também vai fazer essa comunicação com o dispositivo de entrada e saída, tá? Como teclado, mouse, HDs, memórias RAM, modem, impressora. Então essas são as principais funções dos sistemas operacionais. Volto a dizer que a gente não encerra por aqui esse assunto. Vocês vão ter disciplinas que vão abordar com muito mais abrangência alguns dos conceitos que a gente tem visto nas nossas videoaulas. Eu acredito que seja isso que eu tinha para passar hoje para vocês, tá? Um abraço e até mais.